Bom dia, boa tarde, boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e aos domésticos na fé. A paz de Deus. Bom, quem vê esse vídeo nesse dia, que eu vou assim falar, conversar com vocês. Como eu já venho falando, eu tenho quase 3 anos de vídeo gravado, venho falando da Palavra de Deus, explicando alguns assuntos da Palavra de Deus, esclarecendo alguns assuntos também. Agora, uns 3 vídeos para cá, eu venho falando sobre as igrejas e as doutrinas, procurando esclarecer, explicar e convidar você para participar e visitar a Congregação Cristã no Brasil. No YouTube é CCB, que é a sigla. Bom, o que eu quero falar, como já tenho falado, que existe a doutrina de Jesus Cristo, porque se você observar, no tempo dele, quando ele estava na terra lá, muito dizia, que doutrina é esta? Admirava aquele povo da doutrina de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem uma doutrina. E essa doutrina ele ensinou aos apóstolos e mandou que passasse a igreja a tantos quanto Deus chamar. Então na doutrina de Jesus Cristo tem um véu para as irmãs tampar, pôr o véu, o ósculo santo entre os irmãos e as irmãs, tem a separação na igreja, a ordem das irmãs de um lado e dos irmãos do outro. Nessa doutrina, Jesus Cristo é o pastor. Nessa doutrina, Jesus Cristo é o único pastor. Nessa doutrina, Jesus Cristo é o sacerdote eterno. Nessa doutrina, Jesus Cristo é o pastor e também é o profeta. Que tudo que ele falou e tudo que ele deixou escrito está se cumprindo e vai se cumprir, porque é profecia. E uma das suas profecias, escrita no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, observe uma profecia que ele fez lá, que diz assim: haverá um rebanho e um pastor. Profecia dele, que hoje, pela misericórdia de Deus, não por merecimento, não por condição de homem nenhum, não, misericórdia de Deus, essa doutrina está dentro da congregação cristã no Brasil. Fale o que você quiser, pense o que você quiser, bate pé, fale contra quanto quiser, não tem problema nenhum. Mas que a doutrina de Jesus Cristo está na congregação cristã no Brasil. Querendo você crer ou não. Você que tem dúvida pode visitar, examinar as escrituras e ver se não está toda a doutrina que está na congregação, está na Sagrada Escritura e que é deixada pelos apóstolos, a Irmandade Futura, que hoje chegou a nós. Como eu já tenho falado, esclarecido no outro vídeo, depois que Deus recolheu os apóstolos e a doutrina, a igreja continuou e foi posto o nome da igreja católica, apostólica, por causa dos apóstolos, cristã, porque é de Cristo. Mais ou menos ao 3º século, isso é, depois de 300 anos,
se deu por convertido um certo imperador romano, Constantino, como o apóstolo Paulo pregou em Roma, esteve em Roma, Pedro e os apóstolos. Então, esse Constantino, convertido, começou a desvirtuar a doutrina, colocando dogmas dentro da igreja, misturando as coisas do pagão, das coisas dos pagãos da época, dentro da igreja, e foi misturando, foi fazendo favores à igreja com o Estado, que era a política romana, botou a política romana no meio da igreja, misturou, e não foi do dia para a noite, foi ao compasso, ao tempo. E, então, eles resolveram levantar um líder, que até hoje está, de geração em geração, está até hoje lá na Roma, que chama o Papa. Enfim, como os cristãos que estavam na doutrina de Jesus Cristo sabem que Jesus Cristo é o pastor, é o sumo sacerdote, ele é o profeta, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, quando apresentaram o homem para ser um cabeça, os cristãos verdadeiros do Evangelho, da doutrina de Jesus Cristo, não aceitaram aquela situação e se afastaram da igreja romana. A hora que eles colocaram o homem como cabeça, tiraram Cristo, porque Cristo é o cabeça. Como botaram um homem como cabeça, entrou Roma. Aí passou a ser católica apostólica romana, porque ali já tem uma cabeça de um homem romano. Então, foi dividido. Então, o que ficou com a Roma, que é o Império, achou por direito de caçar os irmãos e liquidar os irmãos, com mentiras para o povo, falando que era um bruxo e queimavam em praça pública e outras coisas. Quem busca na história, os historiadores contam muito bem essas histórias. Então, foi muita gente morta. Morreu mais gente nessa perseguição do que na Segunda Guerra Mundial. Então, desvirtuaram a sã doutrina, mas ao passar, ao compasso dos tempos, o tempo foi passando, e Deus tomou a providência, levantou um homem chamado Martinho Lutero, qual começou a tirar a Bíblia de dentro da igreja romana, porque houve nesse passado de tempo também a perseguição sobre a Bíblia, foi tirada a Bíblia da mão das pessoas, também foi queimada em praça pública. E ficou ela presa em Roma. Então, esse homem que usado por Deus, Martinho Lutero, foi tirou a Bíblia, escrever e espalhar. Então, ela começou a se multiplicar novamente. Aí, em 1900, não preciso bem o tempo, de 1901, 1902, 1900 para frente, foi revelado para um homem em Chicago, se não me falta a memória, nos Estados Unidos, um anjo enviado por Deus, mostrou para ele a doutrina de Jesus Cristo que está dentro do Evangelho, os seus mandamentos, a sua doutrina, explicou tudo para ele, e fez movimento e a obra nos Estados Unidos, e de lá dos Estados Unidos, Deus achou graça de enviar ele para o Brasil. Primeiro chegou em São Paulo, que é a maior cidade do país, e de São Paulo veio ao Paraná até Santo Antônio da Platina e voltou. E ele plantou esse evangelho, essa doutrina de Jesus Cristo, no Paraná e depois em São Paulo. E assim ele vinha em tempo que podia, Deus preparava, ele vinha visitar a obra no Brasil. Aqui no Brasil ela foi crescendo, foi germinando, Deus foi fazendo obra, se apresentando no meio do povo, por essa doutrina. Então foi, ao passar do tempo também, então
acharam por bem colocar o nome de Congregação Cristã do Brasil. Mas depois Deus deu a luz ao irmão e passou, então, Deus fez saber que não é do Brasil, é no Brasil, porque ela veio de Jesus Cristo. Ela não nasceu aqui. Ela veio de Jesus Cristo para aqui, e aqui está expandido agora para o exterior também, para outros países. Faz 113 anos que essa obra foi revelada na Terra novamente. A graça de Jesus Cristo está dentro da Congregação Cristã no Brasil, que antes tempo lá atrás estava dentro da Católica Apostólica Cristã, que hoje está dentro da Congregação Cristã no Brasil. Então podemos até dizer que somos católicos apostólicos cristãos, não a romana que está aí, mas a cristã antes da romana. Creio que estou sendo bem claro a você que ainda não entende nada, está ouvindo pela primeira vez, tá? Procurando um lugar para servir a Deus, ser sincero com Deus e com os homens, na Congregação Cristã no Brasil, uma doutrina transparente. Tudo que se faz na igreja é voluntário, é de graça, é dado de graça, aqui de graça, receber. Lá nós temos anciães que trabalham na obra de graça, eles tiram do bolso para retribuir na obra. Tem os cooperadores que também fazem o mesmo movimento, trabalham voluntariamente, os diáconos também, os irmãos da piedade, o porteiro, músicos, tudo é voluntário, todos põem a mão no seu bolso para ajudar na obra. E quando tem construção, todos que puderem estar de acordo para trabalhar na obra, trabalhem tudo também voluntariamente, tudo voluntário. Tudo fazendo para o crescimento da obra de Deus na terra, para que um dia possa receber do Senhor o seu galardão, seu direito por Deus, naquilo que trabalha na obra de Deus. Então, nessa obra, só Cristo é o cabeça. Ele é o grande, ele é o perfeito, ele é o único. Não tem nenhum homem que é o seu fulano de tal, o homem é o cabeça. Não existe isso, o homem de cabeça na igreja. Tem o respeito com os irmãos do ministério, os dons que Deus dão a eles, a tanto quanto, mas se respeita o dom. Existe diversidade de dons na igreja. Mas toda a honra, toda a glória é dada a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é a casa de oração, que é chamado a igreja física, e nós somos a igreja espiritual. Nós que cremos, somos batizados em nome de Jesus Cristo, selado por dia da redenção, recebe o Espírito Santo. Então, nós somos a igreja espiritual. E tem a igreja física, que é a casa de oração, para reunir a igreja espiritual para buscar a Deus e louvá-lo, e adorá-lo na beleza da sua santidade, que é o culto racional. Eu creio que estou sendo bem claro, principalmente para aquelas pessoas que nunca teve esse conhecimento, nunca viu uma pregação ou um ensinamento, um entendimento igual a esse. Então aqui, esses vídeos que eu faço, é um vídeo simples, é gravado, e já ditado e já colocado no YouTube. Então aqui não tem corte, não tem... Não, é direto, bem na simplicidade mesmo, conforme as coisas. Então, o que eu tenho a dizer a você, visita a Congregação Cristã no Brasil. Procura se aprofundar, antes de mais nada, de qualquer ideia, qualquer... você se interpretar qualquer diferença. Você vai para conhecer se realmente é aquilo que eu tenho falado aqui. Pega a Sagrada Escritura, examina, tá? Então, que você quer servir a Deus, numa igreja que serve a Deus com sinceridade, com temor a Deus, e na doutrina de Jesus Cristo, é na Congregação Cristã no Brasil. Ali está a doutrina de Jesus Cristo. Ah, mas essa igreja tal, essa tal, essa tal. Essa veio pelo Martinho Lutero, qual o homem é o pastor e ali por diante. Essa vem
estudos que o homem como pastor é da origem de Martinho Lutero. Martinho Lutero, Deus separou ele para tirar a Bíblia de dentro de Roma, certo? E em 1900 para diante que Deus revelou a sã doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Ele deixou com os apóstolos para passar para as igrejas. Entendeu, meus queridos? Então, se você quer servir a Deus, você que procura um lugar para servir a Deus, aonde é dado de graça, que de graça recebemos, dá com a mão direita, que a esquerda não precisa saber, um lugar aonde o pastor é Jesus Cristo, para que se cumpra o que disse lá em 23 de Salmo, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E o próprio Senhor Jesus diz, em Mateus, essa noite vós se escandalizareis em mim, falou para os apóstolos, quando os homens iam prender ele falou, vós escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficará dispersas. Então, essa parte está escrita ali no Velho Testamento, antes de Malaquias, em Zacarias, capítulo 12, está esse assunto escrito. E o próprio Senhor Jesus falou essa parte. Então, ali já dá para ver que ele é o pastor. Aí, depois, em 10 de São João, ele se declara, e lá em 16 de São João, versículo, ali no final, versículo 16, desse versículo está escrito, haverá um rebanho e um pastor. Então, essa doutrina de Jesus Cristo, aonde ela estiver na terra, se você perguntar a tantos quantos que obedecem, quem é o teu pastor? A resposta é Jesus Cristo. Isso é a marca fundamental e cumprir o que está escrito lá. Haverá um rebanho e um pastor. Se você perguntar para qualquer outra doutrina dos homens, já não é a doutrina de Jesus Cristo, é a doutrina dos homens que veio da parte de Martinho Lutero para frente, eles vão responder quem é o seu pastor. Então, na igreja que ele congrega. Então, essa é a grande diferença para você saber o caminho que você vai entrar. Tá bom? Então, convido você a visitar a CCB, ou Congregação Cristã no Brasil. Faça com entendimento, humildade, simplicidade e fé. Se você está enfermo, se você está com grande luta na sua casa, pode ir com fé, que lá você vai encontrar com Jesus Cristo, que Ele é a solução de todos os problemas. É o que pode fazer milagre na tua vida. Vá, que você receberá e ficará feliz o resto da sua vida. E você não vai parar de agradecer esse Deus maravilhoso o resto da sua vida. Ele tudo pode. Tudo ele pode. Para aquele que crê. Somente crê. Foi quando ela disse, ele respondeu para a irmã de Lázaro, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Somente crê e tu verás a glória de Deus. E ele não ressuscitou Lázaro? Ressuscitou. Então ele é a solução de todo problema, de tudo, somente crê. Mas a maior crença que você tem que ter é da salvação da sua alma, quando você se entrega a ele e obedece a ele e desce nas águas para selar a sua fé e seja batizado no nome dele. Você nascerá uma nova pessoa para recomeçar uma nova vida na terra, servindo a Jesus Cristo. Eu creio que estou sendo bem claro. Vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Você não deixa de deixar o seu joinha, porque isso é bom para o canal. Se quer escrever também, aí embaixo escrever, para receber os vídeos que eu faço. E o joinha, que é para que o vídeo possa ser levado para mais pessoas.
Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos que assistem meus vídeos e peço novamente, visita a Congregação Cristã no Brasil, você só tem a ganhar. E que Deus abençoe a todos.